E hoje vamos falar sobre concepções de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, nós vamos emprestar da psicologia as teorias, as concepções a respeito de desenvolvimento e aprendizagem, que podem ser muito úteis na formação do professor, na compreensão do indivíduo de modo integral, e lembrando que cada teórico, cada autor, ele vai enfocar determinado objeto de estudos dentro da sua teoria. Então, acompanhe comigo qual o contexto da nossa teleaula de hoje. Então, nós veremos a respeito de 6 autores. Gente, é muita teoria, são vários autores, né? Skinner, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Rogers, Vallon. Então, eu peço a você que leia a unidade do livro, as leituras complementares, façam todas as atividades, porque nós teremos pouco tempo para muita teoria, certo? Então, o Skinner, começando com o Skinner, ele avaliava, analisava o comportamento, né? E foi denominada a sua teoria de behaviorismo radical, porque vem de raiz, de origem. Também é conhecida como teoria comportamental, né? Porque visa fazer a análise do comportamento humano. E Piaget era um teórico interacionista, né? A sua teoria é a epistemologia genética. Ele quer saber como é que as pessoas aprendem, qual é a origem da cognição, como que o indivíduo aprende e desenvolve a sua inteligência. Vygotsky traz para a gente a teoria histórico-cultural, né? E também a importância do meio para a aprendizagem, salientando o papel de mediador do professor. E Ausubel fala da aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa, né? Que tem que fazer sentido, tem que ter um significado para o aluno, né? E também o professor trabalha aí como um facilitador. Rogers, ele traz a teoria humanista, né? Carl Rogers. Então, para ele, o centro deve ser o aluno. E Vallon traz a teoria da afetividade, né? Como a afetividade é importante no desenvolvimento aí da aprendizagem, as emoções. Então, veja, né? Cada teórico, nós temos aí 6 para a aula de hoje. Cada teórico enfoca o seu objeto de estudos. Então, para Skinner, ele vai buscar a análise do comportamento, né? A teoria behaviorista vem de comportamento, então ele traz para a gente o reforçamento, reforço positivo, negativo, a extinção. Vygotsky vem trazer as contribuições da zona de desenvolvimento proximal, né? O quanto o papel do professor nessa ponte, nessa mediação é fundamental entre o aluno e a cultura. Piaget traz os estágios do desenvolvimento. Então, cada autor desse, né, ele traz a sua contribuição para que a gente, enquanto professor, compreenda o que é esperado para cada fase, para cada estágio, e consiga identificar em sala de aula, né, como podemos contribuir com o desenvolvimento desse aluno a partir, né, da compreensão dos aspectos cognitivos, dos aspectos comportamentais, afetivos, da aprendizagem significativa. Então, de acordo com cada teórico, nós teremos um objeto de estudo, tá certo? Então, vamos começar. O behaviorismo radical de Skinner. Então, Skinner, ele traz a teoria comportamental, ele se baseou no behaviorismo metodológico de Pavlov e Watson, né? Então, só relembrando, a psicologia,
ela tem a sua origem lá na antiguidade junto com a filosofia, certo? Então, ela visava investigar a psique, a mente, a alma, que não é a psique e essa mente da psicologia científica. A psicologia ela se desvincula da filosofia e em 1879 ela se torna ciência com a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental com Wundt, né? Wundt ele funda o laboratório de psicologia experimental e a psicologia científica. Então, depois de Wundt, várias escolas tiveram origem, lembra do estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Então, o behaviorismo tem essa origem ligada à psicologia experimental, certo? Então, vamos ali para o quadro entender o comportamento respondente, o comportamento operante e como chegamos então ao behaviorismo da atualidade. O condicionamento respondente vem trazer aí para a gente a contribuição de que as relações existentes entre estímulos e respostas é que explicam o comportamento involuntário. Então, nós podemos pensar no seguinte: o que é um comportamento involuntário? É um comportamento reflexo, automático, e são reações emocionais que acabam se tornando condicionadas, certo? Então, o comportamento respondente, né? Guardem reflexo, né? Respondente é de reflexo. Então, respondente de reflexo, tá? Tem o mesmo início, então é mais fácil de memorizar, porque às vezes a gente confunde com o operante, né? Então, se você pingar uma gota de limão na ponta da sua língua, o que vai acontecer? Você terá reações involuntárias, né? E próprias do nosso organismo, tá? É um comportamento respondente, é um reflexo. Se você corta cebola, seu olho enche de lágrimas, também é um comportamento involuntário. Então, o Watson e Pavlov, eles estudaram os comportamentos involuntários. Eles não ignoram a consciência, os sentimentos, os estados mentais, apenas eles não os elegem aí para trabalhar na sua teoria, diferente do Skinner, que sim, né, considera sentimentos e emoções como estados mentais. Tá? Então, o Pavlov, ele queria entender os comportamentos involuntários e por meio do condicionamento respondente, de uma experiência com os cães, ele chegou, né, ao comportamento respondente. Veja, então, como que acontece. Antes do condicionamento, ao apresentar a comida para o cachorro, imediatamente ele salivava. A comida era um estímulo incondicionado e ele percebeu que todas as vezes que ele apresentava a comida para o cachorro, ele tinha como resposta a salivação. Então, essa resposta era incondicionada. Apresentava a comida, todas as vezes ele salivava. Ainda antes do condicionamento, o que o Pavlov fez? Ele começou a apresentar um estímulo neutro, uma campainha que fazia um som, emitia um som, e com isso o cachorro não tinha nenhuma resposta, não salivava, então era uma resposta não condicionada. Durante um certo tempo, ele foi condicionando o cão. Ele apresentava a campainha junto com a comida. E o cachorro, ele via a comida junto com a campainha e automaticamente salivava, certo? Mas ainda era uma resposta incondicionada. O que acontece depois do condicionamento? Aqui, né, ele apresentava somente a campainha, né, não apresentava a comida e o cão começava a
salivar. O cão começava a salivar. Então, essa salivação se tornou uma resposta condicionada. Ao apresentar o estímulo condicionado, o som, o cachorro começa a salivar, portanto, ele emite uma resposta condicionada. E esse comportamento aprendido é o que Pavlov deu o nome de resposta condicionada, ou seja, uma resposta aprendida, né? E a partir daí o Skinner vai estudar, então, uma nova forma de condicionamento que ele denominou de condicionamento operante. Então, vamos entender o que é o condicionamento operante. É a relação entre os comportamentos voluntários e as leis que os regem. Então, ao passo que Pavlov estudou a relação entre os comportamentos involuntários, para o Skinner, ele vai estudar os comportamentos voluntários. E com isso surge, então, essa teoria para explicar o reforçamento de uma resposta operante. O que é uma resposta operante? Quando um organismo precisa se adaptar a condições ambientais ou resolver problemas. As respostas operantes, elas são emitidas quando as aprendizagens são complexas, não do tipo reflexo ou respondente, como no exemplo do cachorro, né? Então, nós dizemos que no comportamento operante o ambiente é modificado e ele produz consequências que agem sobre ele, alternando a probabilidade de ocorrências futuras semelhantes. E aí, como é que acontece, então, esse condicionamento operante? O Skinner, ele descreve pela relação de 3 termos, de tríplice contingência. Tem o antecedente, a resposta e a consequência. Então, o antecedente, ele vai interferir na nossa resposta e, dependendo dela, vai ter determinada consequência. Então, temos aí o antecedente, um estímulo que gera uma resposta e essa resposta gera uma consequência. Vamos entender por meio de um exemplo, né? Se você aprendeu, né, que no sinal de trânsito a luz verde é para você seguir, a amarela é para prestar atenção e a luz vermelha tem que parar, né? Você está condicionado. Mas é algo voluntário. A partir do momento em que uma noite estava tudo isolado, você estava sozinho voltando para casa, o sinal estava vermelho e você resolveu atravessar, né? Então, o antecedente é o sinal vermelho, a resposta é você atravessar. E qual que é a consequência? Ou um acidente, né, ou uma multa, ou por sorte, né, por não ter ninguém naquele momento ali para punir, né, você acaba passando ileso. Então, este é um comportamento voluntário, é um comportamento operante, porque você opera e se adapta às condições do meio. E provavelmente, se você recebeu uma multa, né, em função de atravessar o sinal vermelho, né, da sua infração, a probabilidade é que você deixe de passar no sinal vermelho nas outras vezes. Então, você altera as consequências daquela sua resposta, ok? Voltando ali no quadro. Então, nós temos o seguinte, né, que os reforços, né, o reforçamento, aí ele vai controlar a forma como os seres humanos aprendem a se comportar ao longo da vida, né? Então, o nosso comportamento depende da resposta que nós temos por meio dessa interação com o meio, né? Por isso que, para o behaviorismo, eles falam que o reforço, ele aumenta a probabilidade de ocorrência, né, de um comportamento, seja por um reforço positivo ou por um reforço negativo. Só lembrando que positivo e negativo não tem nada a ver com ser bom e ser ruim,
certo? Nós vamos entender a diferença. O reforço positivo, ele aumenta a frequência ou intensidade de um comportamento desejado, relacionando com as consequências agradáveis da sua ocorrência. Então, o estímulo, ele deve ser aplicado logo após a realização do comportamento, fazendo com que a chance dele se repetir seja o quê? Aumentada. Então, aumenta a frequência do comportamento desejado. Por exemplo, quando um aluno ele faz um exercício correto, você ensina, ele supera a dificuldade dele, ele consegue fazer aquela tarefa. Você elogia esse aluno, isso é um reforço positivo. Por quê? Porque da próxima vez ele vai se esforçar para conseguir fazer a tarefa para receber um elogio. Agora, o reforço negativo, ele reforça a ocorrência do comportamento desejado, evitando o quê? Uma consequência desagradável. Então, ele retira um estímulo aversivo, né? Ele retira o estímulo aversivo. Então, aqui o estímulo também deve ser aplicado logo após o comportamento, fazendo com que a chance desse comportamento se repetir seja o quê? Diminuída. Por quê? Porque ele evita uma consequência desagradável, tá? Então, por exemplo, a criança, ela finge que tem dor de cabeça para não fazer a tarefa. E então, como consequência, os pais acabam deixando ela dormir sem fazer a tarefa e o efeito é que aumenta a probabilidade, né, dela dizer que está com dor de cabeça para não fazer a tarefa, e aí com isso é retirado ou evitado aquilo que é aversivo para ela, no caso a tarefa. Então veja, o que é reforçador para um pode não ser reforçador para o outro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de elogios. Então, ela participa em sala de aula, o professor elogia, aquilo para ela é um reforço positivo, aumenta a chance dela sempre participar na aula. Mas o João é tímido, o João é retraído, o João é quieto, ele tem dificuldade de interação social e a professora acaba elogiando o João na frente dos colegas. E aquilo para o João não é um reforço positivo. Aquilo não é reforçador para o João, porque ele se sente exposto, ele se sente envergonhado, e pode, portanto, diminuir aí a ocorrência desse comportamento dele participar. Pode extinguir, na verdade, o comportamento. Por isso que o professor deve conhecer os seus alunos para saber o que é reforçador para um, o que é reforçador para o outro e trabalhar com a modelagem, que o Skinner fala, adaptando aí e reforçando os comportamentos de acordo com o que é reforçador para um e para o outro. Então, voltando ali no quadro, o Skinner e os teóricos do behaviorismo, eles são totalmente contra a punição, Porque a punição, ela diminui ou elimina um comportamento indesejável, aplicando uma consequência negativa, uma consequência desagradável, um castigo, por exemplo. E punição é diferente de extinção. A extinção, ela diminui ou elimina um comportamento indesejável pela remoção de uma consequência agradável. Na punição, aplica uma consequência desagradável. E na extinção, diminui um comportamento pela remoção daquilo que é agradável. Então, por exemplo, um aluno que conversa na aula todos os dias, a professora avisa para ele prestar atenção e chama atenção sempre. No fim do ano, ele não passa de ano, Ele não passa e os seus amigos passam. E com isso, ele entra numa turma nova que ele não conhece ninguém. Então, ele vai conversar com quem? Então, aquele comportamento de ficar conversando o tempo inteiro deixou de ser reforçado. Então, a partir de agora, ele vai prestar atenção na aula, porque ele não tem com quem conversar. Então, na extinção,
Por exemplo, quando a criança ela ouve um palavrão e começa a repetir, né? Criança pequena, às vezes ela nem sabe o que ela está falando, ela vai repetindo, repetindo, e a mãe dá bronca todas as vezes que ela fala aquele palavrão. Na verdade, né, de acordo com o behaviorismo, para haver a extinção, né, desse comportamento da criança, a mãe tem que ficar indiferente. A partir do momento que a mãe não dá bola, fica quieta, né, a criança ela para de falar o palavrão, né? Por quê? Porque remove, então, diminui o comportamento indesejável justamente por remover uma consequência agradável, né? Então, tem um efeito aí que a criança vai perceber que a mãe dando parando de dar a bronca, aquele comportamento não tem mais sentido, certo? Então, estes são os pressupostos assim, básicos da teoria do behaviorismo, o que o Skinner traz para a gente a respeito da aplicação na sala de aula muito mais amplo, né? Nós estamos vendo conceitos básicos de uma forma bem resumida, por isso que vocês devem se aprofundar nas leituras e, caso necessitem, nós tiramos dúvidas nos chats atividades e durante os momentos de pergunta, tá bom? Então, essa foi a teoria do Skinner do behaviorismo radical. Nós vamos falar sobre a abordagem epistemológica de Jean Piaget. Jean Piaget, ele era biólogo e ele avaliava, né, o foco dele, teórico, era a questão maturacional. E epistemologia significa a origem do conhecimento. Então, o foco dele era compreender como é que a inteligência se desenvolvia no ser humano, e ele enfatizava o processo de desenvolvimento maturacional. Não que Piaget não valorizasse a interação com o ambiente, de forma alguma. Ele era um psicólogo, um biólogo interacionista, né? Mas o foco dele foi descobrir como é que se dava o desenvolvimento da cognição, né, no ser humano. Então, vamos para o slide. O Piaget, então, ele vem falar o seguinte, né, que nós temos esquemas, né, como se fossem várias pastas, né, lá no cérebro, que conforme nós vamos adquirindo conhecimento, eles vão ficando guardados aí nessas pastas, nesses esquemas. A partir do momento em que esses esquemas, esses conhecimentos já estão incorporados, novos esquemas, né, novos conhecimentos entram para ocupar espaço nessas pastas. Há uma readequação nessas pastas, que ele chama de acomodação. Então, pro Piaget, o desenvolvimento biológico aí e o desenvolvimento intelectual ocorre por meio desses esquemas, que são basicamente assimilação e acomodação. Tá? O que é assimilação? É quando nós incorporamos aí os objetos e os conhecimentos sobre o mundo em esquemas já existentes. Tá? Então, a assimilação vem na incorporação desse esquema que já existe. Na acomodação é quando nós modificamos os nossos esquemas por influência do meio externo. Então, por exemplo, vamos pensar num carro. Você fez 18 anos, tá doida para tirar sua carteira, né? Aquela ansiedade, faz autoescola e aprende a dirigir um carro manual. Você aprende que tem que pisar na embreagem, né? Ir no acelerador, vai tirando, aquela coisa que no começo gera todo um estresse, né? Porque não é automático. Depois de um tempo, você nem pensa mais, né? Qual movimento tem que fazer para trocar a marcha. É algo
tranquilo. Então, aprender a dirigir, né, dirigir um carro manual, trocando as marchas, é algo que você acaba assimilando com o tempo. Você não pensa mais para fazer. A partir do momento que você tem um carro automático, você precisa acomodar, né? Você mexe naquelas suas pastas que estavam lá guardadinhas no seu cérebro, há um rearranjo, você se adapta e aprende algo novo, por isso que chama acomodação. Né? E quando você está acostumado já com o seu carro automático, e por sinal é bem rápido de se acostumar, né? Já se torna uma assimilação, certo? E aí quando você volta para um carro de marcha, isso já vi várias vezes acontecer, por exemplo, da pessoa pisar nos pedais e se confundir. Ao invés de brecar, ela acelera e acaba provocando um acidente. Né? Então, um outro exemplo assim, bem fácil de entender, né? Você vai num restaurante, de repente deu vontade de usar o toalete, você abre a torneira, né? Você gira aquela torneira e nada acontece, você não descobre como é que tem que abrir aquela torneira e de repente você viu, né, por tentativa e erro, que era só levantar a alavanca. Então, por quê? Porque você esteve acostumado durante aí a sua aprendizagem, né, durante o seu desenvolvimento, que as torneiras se abrem dessa forma, girando. E quando vem uma torneira diferente, nova, você precisa realizar o quê? A acomodação, um rearranjo, né, nas suas aquisições para aprender algo novo. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Nós teremos momentos de perguntas e vocês podem enviar também, tá? E o Piaget, ele traz pra gente 4 estágios do desenvolvimento. O primeiro deles é o sensório motor, que vai acontecer do nascimento até os 2 anos de idade. E o comportamento básico a se desenvolver, a tarefa nessa fase é basicamente a ação no ambiente, no objeto. O pré-operatório vai dos 2 aos 7 anos, que é uma ação interiorizada. Entra aqui na fase de alfabetização, né? O operatório concreto dos 7 aos 11 anos é quando se desenvolve a reversibilidade, dentre outras aquisições importantes, e o operatório formal, que seria o último estágio do desenvolvimento, que coincide aí com a puberdade, pré-adolescência, é o desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo. Hipotético-dedutivo, em que os adolescentes, os jovens já estão aptos aí para criar as suas hipóteses e as suas reflexões. No sensório motor, a principal característica, então, como eu disse, é a ação, e a criança tem um conhecimento simbólico baseado na realidade. Então, ela precisa do concreto, pegar os objetos, tanto é que a criança põe tudo na boca nessa fase, engatinhar, na ação, né, sensório-motora, nas sensações e na motricidade é que ela vai compreender como é que se dá a sua relação, né, a relação dos objetos com o meio ambiente, com o mundo. É basicamente uma exploração do meio baseado nas sensações e na motricidade. O pré-operatório é aquela ação interiorizada, então a criança ela precisa ainda daquele concreto, né, mas ela já consegue realizar algumas atividades apenas imaginando os objetos, que é aquela fase da fantasia, do faz de conta, e ela tenta trazer o concreto para dentro de si. Então ela pode pegar, por exemplo, um cabo de vassoura e achar que ela está cavalgando num cavalo, né? Ela entra numa caixa de papelão, acredita que ela está dentro de um caminhão. Então essa é a fase da ação interiorizada.
interiorizada, ela já é capaz de imaginar e abstrair. O concreto operatório vai dos 7 aos 11 anos e a principal aquisição é a reversibilidade, né? A reversibilidade é aquela característica de que a criança consegue entender já as operações mentais aí e reversíveis. Por exemplo, a experiência básica que o Piaget faz para ver se a criança já adquiriu a noção de reversibilidade é encher um copo, né, um copo alto, por exemplo, e mais comprido, e tem um outro copo que ele é mais baixo e mais largo. Então ele põe uma quantidade ali de água naquele copo e ele transfere essa água para o copo diferente e pergunta para a criança, são iguais? Né? É a mesma quantidade de água, e a criança, antes dos 6 anos, ela vai dizer que não, né? Que o copo mais largo e mais baixo tem menos água. Por quê? Porque ela ainda não tem a noção de reversibilidade. Outro exemplo, né? Se você pergunta para a criança, você fala o seguinte, olha, daqui até São Paulo tem 500 quilômetros. Quantos quilômetros tem de São Paulo para Londrina? Ela ainda não sabe, mas nessa fase aí dos 7 anos, né, a criança ela vai responder que é a mesma distância. Então, é um dos exemplos aí que é bem fácil de compreender essa noção de reversibilidade. Voltando ali, falando agora do operatório formal dos 11 anos em diante, a criança ela já consegue pensar de forma hipotética, dedutiva, fazer abstrações, então ela cria hipóteses sobre diversas situações, é a fase de criar teorias, ideologias, né? E aí não precisa mais do concreto para imaginar as situações e os resultados. Então acontece aqui a construção dos valores morais e da autonomia. Então aqui o indivíduo ele atinge sua forma final de equilíbrio e consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante toda a idade adulta, né? Então, existe um teste, né, que é o teste do terceiro olho, em que perguntam para a criança se você tivesse se ela tivesse a oportunidade de ter um terceiro olho, onde que ela colocaria? E uma criança de 9 anos, ela colocaria na testa, né? Porque ela está lá no operatório concreto. Então, para ela, né, no meio aqui dos 2 olhos, tá bom, né? Ela vai enxergar melhor. Se você pergunta para uma criança que já está nessa fase hipotética dedutiva, onde ela colocaria o terceiro olho, ela diz que é na mão. Por quê? Porque ela consegue daí enxergar em todas as direções. Ou seja, ela já desenvolveu esse pensamento simbólico, a abstração. Ela não precisa mais ali do concreto para entender todas as possibilidades, certo? Então, o que o Piaget traz para a gente da educação como contribuição? Que nós devemos compreender as fases, né, os estágios do desenvolvimento e propor atividades de acordo com essas fases do desenvolvimento. Certo? Tem crianças, tem alunos que não atingem a última fase do desenvolvimento plenamente, né? Ela tem dificuldade de simbolização, de desenvolver o pensamento hipotético dedutivo, do raciocínio lógico matemático. Por exemplo, uma criança que tem uma deficiência intelectual que é muito grave, muito severa, um autismo muito comprometido. Então, cada criança ela tem o seu próprio desenvolvimento e ela vai passar de uma fase para outra de acordo com a sua maturação. Então, o Piaget ele divide essas 4 fases, mas pode acontecer de que a criança ela entre antes numa fase, ela saia depois, tem uma certa flexibilidade aí, né? Não pode ser algo tão estanque.
Agora nós vamos falar sobre a abordagem sociohistórica de Vygotsky. O Vygotsky ele traz contribuições fundamentais da psicologia para a educação, no sentido de que o meio é fundamental para incentivar esse aluno a buscar e desenvolver todo o seu potencial, né? O Vygotsky ele faleceu muito novo, com 37 anos apenas, e ele deixou mais de 200 obras escritas, né? E ele traz o conceito de mediação. Nós vamos enfocar na aula de hoje essa interação do sujeito com o meio e o papel do professor como mediador, tá? Então veja ali no quadro. O Vygotsky, então, ele afirma o seguinte, que a formação do indivíduo, né, ela vai ocorrer numa numa relação dialética. Dialética vem do quê? De diálogo, né? Para ele, não existem verdades absolutas e estanques, mas essa relação de diálogo e de troca entre o sujeito e a sociedade. Então, na aprendizagem humana, existem coisas que a pessoa já sabe, coisas que ela pode aprender com a ajuda de outros mais experientes e o que ela não pode aprender nem mesmo com ajuda. Por isso que ele fala das zonas de desenvolvimento, né? A zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, né? Então, com a ajuda de alguém mais experiente nessa interação do sujeito com a sociedade, que essas aquisições de conhecimento vão acontecendo. Ele fala também da contribuição da linguagem, né? A linguagem ela é um sistema simbólico fundamental para as relações humanas, é também uma forma de mediação do indivíduo com a sociedade e é uma função psicológica superior, né? Que é responsável por mediar as relações humanas, então, do indivíduo com a cultura na qual ele está inserido. Então, mediar é no sentido de fazer o quê? A ligação, né? A ligação. E é um instrumento também capaz de transformar a aprendizagem, porque quando o indivíduo, por exemplo, ele aprende uma linguagem específica do meio que ele vive, esse meio sociocultural, ele é capaz de alavancar o seu próprio desenvolvimento. É isso que o Vygotsky traz para a gente a respeito da linguagem. E aí ele traz essa outra grande contribuição, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? E para isso ele mostra para a gente que essa zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real. Então, aqui é o nível de desenvolvimento real, aquilo que eu sei no desenvolvimento real é aquilo que eu já sei. E a zona de desenvolvimento proximal é essa distância para aquilo que eu quero saber. Como que acontece, então, a aprendizagem neste intervalo que é a zona de desenvolvimento proximal? Pela interação com alguém mais experiente, né? Com alguém mais experiente. Então, é aquilo que eu consigo fazer com a ajuda de alguém, mas eu ainda não consigo fazer sozinho. A partir do momento que eu atinjo o nível de desenvolvimento real, que eu já aprendi de fato e incorporei, né, uma outra mediação vai surgir, né, a zona de desenvolvimento proximal, para que eu atinja o meu desenvolvimento potencial, o meu conhecimento potencial, que assim sucessivamente vai se tornando real. Então, para exemplificar, vamos pensar no seguinte: nós temos um nível de desenvolvimento real, eu estou aqui, né, eu já sei, né, algo, e eu quero atingir o nível de desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento potencial. Como que isso acontece?
Acontece, por exemplo, por meio desta ponte, desta ligação, que é o quê? A mediação. E justamente esta ligação entre o que eu sei e o que eu quero saber é a zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky traz para a gente. Tá? Então, é aquilo que eu posso aprender com a ajuda do outro, que eu ainda não sei fazer sozinho, mas com esta mediação eu vou aprender, tá? Então, quando o indivíduo tem um conhecimento potencial alcançado, é porque ele internalizou, ele adquiriu autonomia e conhecimento, né? Então, o papel do professor é justamente alavancar, né, aquela área de potencial por meio da zona de desenvolvimento proximal. O papel do professor é justamente ser esta ponte, ser esta ligação, fazer a mediação entre aquilo que eu sei e o que eu quero saber, né? Então, o professor ele vai ser este mediador, ele vai alavancar a aprendizagem do aluno por meio desse estímulo e por ser mais experiente e, portanto, ele leva esse indivíduo a desenvolver todo o seu potencial. E nós temos aqui a primeira situação-problema da aula de hoje, que vai abordar a respeito dos estágios do desenvolvimento do Piaget. Veja ali comigo. Então, considerando os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, exemplifique de que modo os 4 estágios afetam a proposição de metodologias de ensino. Então, nós temos aqui, né, que para o Piaget, o professor ele tem um papel de colaborador da aprendizagem para incentivar o aluno a chegar sozinho às suas conclusões. E existem 3 princípios que o Piaget traz para a gente. O primeiro, de que o aluno ele é responsável por sua aprendizagem, por meio da ação, da construção do conhecimento, da exploração, certo? Segundo princípio, o conhecimento que já foi elaborado precisa ser reconstruído. Conhecimento que já foi elaborado precisa ser reconstruído por meio das alterações dos esquemas através da assimilação e acomodação. E o papel do professor é de ser o quê? Colaborador. Ele é um colaborador porque ele vai orientar aí no processo de construção do conhecimento. Então, a principal causa aí dessa proposição de metodologia de ensino diz respeito à utilização de conteúdos e metodologias inadequadas ao nível do aluno. Então, se eu compreendo cada estágio do desenvolvimento, eu devo oferecer atividades que são adequadas para cada fase que o indivíduo está. O Piaget identifica estágios do desenvolvimento cognitivo e esquemas de adaptação, por meio da assimilação e acomodação, que se situam na interação entre os processos cognitivos e o meio. E para ele, a escolarização e os professores desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento cognitivo das crianças. Para ele, o papel do professor é de orientar o processo de ensino-aprendizagem. Então, os estágios do desenvolvimento, eles permitem ao professor estabelecer o quê? Objetivos educacionais concretos, de acordo com cada fase e cada estágio do desenvolvimento. Então, ele entende o erro como algo que construtivo. Essa é uma outra colocação importante do Piaget, que o erro ele não deve ser punido, mas sim usado pelo aluno na tentativa de aprender novos conhecimentos, tá? E também o enfoque psicogenético do Piaget dá ênfase aos diferentes estilos individuais de aprendizagem e não parte de uma proposta homogeneizadora, que é igual para todos os alunos. Então,
A aprendizagem ela vai ocorrer por meio da interação do biológico com o meio. O enfoque do Piaget é maturacional, no sentido de que ele vai investigar a psicogênese, né, como se dá a origem do desenvolvimento da inteligência aí, por meio de esquemas, e esses esquemas vão depender aí da fase em que a criança está. Então não adianta ensinar a reversibilidade, testar a reversibilidade para uma criança de 4 anos que ela não tem uma maturidade ainda para compreender o que acontece. Por isso que o papel do professor é justamente compreender o que é esperado para cada fase do desenvolvimento e trabalhar nesses esquemas, nessas adaptações por meio de assimilação, acomodação, né? É que o professor, dando uma atividade de acordo com o que é esperado, né, para o seu aluno, ele promove então o desenvolvimento. E tem uma questão que se refere à diferença entre o Piaget e o Vygotsky na questão do desenvolvimento e aprendizagem. Para o Piaget, o desenvolvimento é que motiva, é que leva à aprendizagem. Primeiro vem o desenvolvimento, esse desenvolvimento, essa maturação leva à aquisição do comportamento e aprendizagem. Para o Vygotsky é o contrário, ele fala que é a aprendizagem que gera o desenvolvimento. Então, como se dá a aprendizagem para o Vygotsky? Né? Na mediação com alguém mais velho, com alguém mais experiente, e esse mediador impulsiona, portanto, a aprendizagem que leva o indivíduo a se desenvolver. Então, existem críticas a respeito da teoria do Piaget, de que ele não dá valor ao ambiente, mas isso é infundado e é uma ideia de senso comum. O Piaget ele apenas enfatizou e focou o desenvolvimento da maturação e como que a inteligência acontece no indivíduo. Ele focou o aspecto cognitivo. Tá? Então, nós temos que prestar atenção quando nós falamos da questão do Piaget, assim como também de que o Vygotsky ele não valoriza o desenvolvimento e apenas a interação com o meio. São ideias aí do senso comum, tá? Chegamos ao primeiro momento de perguntas, então nós vamos dar aquela paradinha para que você envie suas dúvidas e comentários. A gente volta já. Pergunta, eu também tá e aquele de ontem que eu peguei.
Nós temos uma contribuição importante aqui de Marabá, no Pará, obrigada pela participação, que fala o seguinte: dentro dos métodos abordados, né, ou seja, das teorias, né, durante a aula, não podemos definir que um tem mais eficácia que o outro. Já que as diversidades em sala de aula são bem amplas, devemos utilizar o melhor que se adequa a cada situação? Ótimo questionamento, né? Exatamente. Então, primeiro, nós temos que ter afinidade com determinada abordagem, né? Então, eu tenho afinidade com o behaviorismo, eu tenho afinidade com a teoria do Vallon a respeito da afetividade, do Piaget. Então, nós, durante a nossa formação, nós temos uma identificação com determinada teoria. O que acontece é que, na prática, quando nós vamos trabalhar em uma escola, lá no projeto político-pedagógico tem, né, a abordagem adotada por essa escola. Então, tem escolas, por exemplo, que são construtivistas puras, né, piagetianas puras, e nem sempre o professor ele se adapta àquela situação e os alunos. Eu vou dar um exemplo que me veio à mente agora. Eu lembro de uma professora comentando comigo que na 3ª série os alunos dela não sabiam tabuada, né? E era uma escola piagetiana, construtivista e tinham a questão de respeitar o ritmo de aprendizagem da criança, né, dela aprender no momento em que ela estiver preparada. Mas teve um dia que essa professora, ela cansou, fechou a porta da sala e falou: agora vocês vão decorar a tabuada, né? E ensinou a tabuada, a conta no jeito tradicional. Então, o que acontece, né? Isso vai muito da personalidade do professor, né? Do estilo da escola e com a qual você se identifica mais. Certo? Uma escola piagetiana, ela foge do padrão do tradicional, né? Então, isso aí a gente vai construindo conforme a gente vai criando a nossa identidade docente também. Então, não tem certo e errado, mas é uma questão de afinidade, tá? Nós vamos falar sobre a abordagem da aprendizagem significativa de Ausubel. Vamos entender quais são as contribuições da aprendizagem significativa. Significativa no sentido de que deve ter um significado para o aluno. Vamos entender o que é essa aprendizagem significativa. Ausubel também é um teórico aí cognitivista, assim como Piaget, né, porque visa buscar a compreensão do desenvolvimento da cognição. Temos também que a teoria do Ausubel é baseada no contexto escolar e enfatiza o papel dos professores. Ele dizia o seguinte, que a aprendizagem precisa fazer sentido e ter significado para o aluno. Então, o conhecimento e as novas informações devem interagir com os conceitos que já existem na estrutura cognitiva do sujeito. Então, qual que é a tarefa, o trabalho aí do professor? É o que? Ancorar. Opa, voltando, só um instantinho. Aqui, né? O papel do professor é ancorar a aprendizagem nos conhecimentos, isso é um termo próprio, né, do Ausubel, prévios. Os conhecimentos prévios do aluno e tornar o ambiente motivador. Então, ele fala o seguinte, que o aluno ele precisa aprender significativamente, que implica em expandir e aprimorar os conhecimentos prévios e, a partir daí, ser capaz de acessar e relacionar conteúdos novos. Portanto, a aprendizagem ela é muito mais significativa à medida que um novo conteúdo, né,
é incorporado às estruturas de conhecimentos, né, no caso os conhecimentos prévios desse aluno. E aí adquire significado a partir da relação com seus conhecimentos já adquiridos. E seguem dois princípios a aprendizagem significativa. Um é que o conteúdo ensinado precisa ter potencial para o aluno, e segundo, que o aluno precisa estar disposto e motivado a aprender o conhecimento transmitido de modo consistente e não arbitrário. Então, ele fala para a gente o seguinte: existem duas formas de aprendizagem, a significativa, que ele defende, e a mecânica. A mecânica, ela é mais efêmera, tem a ver com a memória, a memorização. E a aprendizagem significativa é uma aprendizagem duradoura. Só que as duas acontecem e se complementam, né? Porque em certos momentos nós usaremos mais a aprendizagem mecânica, em outros a aprendizagem significativa. Então, para usar essa metodologia de aprendizagem significativa em sala de aula, a gente tem que propor o uso do quê? Dos organizadores prévios, né, que servem para a gente ancorar uma nova aprendizagem. O que são esses organizadores prévios? São aquelas informações e os recursos introdutórios que nós devemos apresentar aos alunos antes do conteúdo a ser ministrado. Então, eles vão funcionar como uma ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele vai aprender. Tá? Então, esses organizadores prévios, eles serão mais eficientes a partir do momento em que antes, né, até do início da tarefa, tá? Então, o aluno, ele precisa estar disposto a aprender, e o conteúdo a ser ensinado tem que ter um potencial revelador para esse aluno. Se o professor, né, ele repete aquele conteúdo, né, e o aluno está desmotivado, não se sente desafiado, é porque não tem um potencial revelador. Ou seja, o professor, ele tem que conhecer o seu aluno. Nós falamos de todas as teorias até agora e nós percebemos que, né, o professor, ele tem que ter essa ligação com o seu aluno para conhecer as suas particularidades, né? Então, portanto, né, ao traçar aí esses organizadores prévios, esse professor já tem condições de entender o que é potencial revelador para esse aluno e, portanto, né, torná-lo aí mais desafiado e com motivação, porque sem motivação não se desenvolve aí a aprendizagem significativa. Nós vamos falar a respeito da abordagem humanista de Carl Rogers. Então, o Rogers, ele desenvolveu a abordagem humanista baseado no desenvolvimento da personalidade. Então, ele adotou, né, esta abordagem humanista tanto na prática dele enquanto psicoterapeuta, como também em sala de aula. Então, vamos entender qual que é essa abordagem humanista do Rogers. Ele fala que é uma abordagem centrada na pessoa. Então, o aluno, ele deve ser o centro de todo o processo. Na educação, o professor deve proporcionar um fazer pedagógico que tenha como foco o aluno, com todos os seus interesses, emoções e motivações, e o professor, ele é um facilitador da aprendizagem, tá? Ele não deve impor os seus conhecimentos como um mero transmissor de conteúdo. Então, o professor, ele vai facilitar essa aprendizagem e não interferir diretamente. Por isso que ele fala dessa característica importante de um professor humanista, que é a não diretividade, né? A não diretividade é quando esse professor, ele leva o seu aluno
a questionar e sem interferir na cognição e na afetividade. A não diretividade é esse método pelo qual o professor busca não interferir nem na cognição, nem na afetividade do aluno, porque ele está ali para facilitar os processos de cada aluno em busca da sua autonomia. Então, interferindo o mínimo possível nesse processo. Mas, para isso, ele deve possuir algumas características que o qualificam para o fazer docente. Quais são essas características que o Rogers traz para a gente? É a congruência, a compreensão empática e a aceitação incondicional positiva. O que é congruência? É ser o que você é, não fingir, né? Não fingir. Então, você fala, você é congruente, você fala e faz aquilo que você falou, você é verdadeiro. A compreensão empática é esse professor ter condições de se colocar no lugar do seu aluno e compreender aí as suas necessidades, o que ele está pensando. E a aceitação incondicional positiva é aceitar o seu aluno como ele é e sem preconceitos, tá? Então, essa tríade, né, de congruência, compreensão empática e aceitação incondicional positiva, ela é utilizada na educação centrada na pessoa, mas também é a base da psicoterapia do Rogers. E ele traz uma outra contribuição que é a autorrealização, né? Assim, o professor ele deve oferecer as melhores condições para que os alunos busquem a sua própria realização. Então, veja que essa característica que o Rogers traz da não diretividade, ela é fundamental de acordo aí com a teoria dele, porque o professor ele visa ser o quê? Um facilitador e interferir o mínimo possível. E aí, com isso, né, ele dá essa autonomia para o aluno e considera o aluno de modo integral, né, com a sua autonomia, com a sua independência e com a sua capacidade de buscar e adquirir o conhecimento. Então, ele vai estar ali para estimular, para facilitar e para ser esta ponte entre o conhecimento e o indivíduo. Então, a abordagem psicogenética de Vallon vem contribuir com a importância da afetividade e das emoções na aprendizagem. E olha que o Vallon, né, abordou esse tema no século passado, né, 1950 mais ou menos, né, por aí. Então, onde o ensino era bem tradicional e ninguém valorizava essa questão das emoções dentro da sala de aula. Então, acompanha ali no quadro que o Vallon ele estava interessado na compreensão do ser humano como um indivíduo integral. E ele traz a importância aí de entender que tanto cognição quanto afetividade e motricidade, elas têm o mesmo nível de importância para o desenvolvimento humano, né? Então, a cognição ela não é mais importante do que a afetividade ou a motricidade, né? Mas as três fazem parte de uma visão de indivíduo integral. Tá? Por isso que o Vallon defende a ideia de que a escola deve proporcionar uma educação integral aos alunos, né? Que junte a questão da cognição, do afeto e a parte motora. Então, ele considerava que o estudo do desenvolvimento da criança não deveria privilegiar nenhum domínio, né? Todos eles, né? Todos, a cognição, a afetividade e a motricidade trazem aí implicações na personalidade e no desenvolvimento aí da pessoa.
Então, a integração passa a ser o principal eixo no processo de desenvolvimento, a integração organismo-meio e a integração cognitiva, afetiva e motora. Quais são os estágios do desenvolvimento de Vallon? Ele também parte, das ideias de Piaget, mas ele vai abordar a questão principal na sua teoria, que é a afetividade. Então, ele traz aí que de 0 a 1 ano existe essa fase impulsivo-emocional, que é o processo de ensino-aprendizagem visa valorizar o quê? Os contatos corporais e a fusão com os outros. Então, esse primeiro ano de vida, essa relação entre o bebê e a mãe é fundamental. O desenvolvimento emocional é fundamental para o desenvolvimento integral daquele indivíduo. A segunda fase é sensório-motor e projetivo, de 1 a 3 anos de idade. Aqui a criança ela já é capaz de andar, falar, ela tem um contato intenso com os objetos e os questionam. Então, é aquela fase dos porquês. E o professor ele tem aí que oferecer situações e ter muita disposição para responder a esses questionamentos das crianças, porque elas estão muito curiosas e descobrindo muita coisa nessa fase. A terceira fase é o personalismo, em que os processos de ensino-aprendizagem precisam oferecer possibilidades de escolha para a criança, conhecendo e respeitando as diferenças. Então, a criança ela compreende principalmente na oposição com o outro. Então, personalismo vem aí da sua respeitar a personalidade dessa criança, que ela vai construindo no contato com o outro. A categorial, que nós temos que propor atividades de categorização, como, por exemplo, agrupamento, classificação, e a criança vai aprendendo aí por meio da racionalização, da descoberta de semelhanças e de diferenças entre objetos e ideias. Por isso que é a categorização. Já na puberdade e adolescência, de 11 anos em diante, aqui já existe a exploração de si mesmo diante de atividades de confronto, de autoafirmação, questionamentos, e é uma fase onde os adolescentes dão muita importância aos pares, né? Então, o Vallon ele traz pra gente que a afetividade tem um papel muito importante nos diferentes estágios do desenvolvimento e que no ambiente escolar, essa afetividade ela é pouco explorada, deveria ser muito mais explorada, ela fica como se fosse um segundo plano. E para o Vallon, cognição, afetividade e motricidade tem a mesma importância, porque ele compreende o indivíduo de forma integral. Então, a afetividade para ele tem um papel fundamental, e o professor tem condições de trabalhar com essas emoções em sala de aula e favorecendo aí, claro, o desenvolvimento integral. Pensem numa criança que está num luto, numa depressão, passou por uma perda recente. A sua parte emocional, afetiva, está completamente abalada. Então, isso pode trazer bloqueios para o desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento psicomotor, por exemplo. Então, nós temos sim que considerar a questão da atividade, da afetividade dentro da sala de aula, e essa é a principal contribuição da teoria do Vallon para a gente, tá? Então, a situação problema de agora vai falar da teoria da afetividade do Vallon. Veja ali qual é a proposta. Que estratégias e atividades pedagógicas você poderá desenvolver para articular elementos como cognição, afetividade e movimentos ou motricidade para desenvolver uma proposta de trabalho integral e humanizada na escola, considerando a teoria da afetividade de Vallon e a importância das emoções na constituição e no desenvolvimento do ser humano? Então, este é o questionamento dessa proposição. Quais atividades e estratégias podemos desenvolver para juntar e articular cognição, afetividade e movimentos?
Então, para o Vallon, os domínios cognitivo, afetivo e motor interagem e criam a totalidade do indivíduo, né? O indivíduo de forma integral e a sua personalidade, sem prevalência de nenhum deles, tá? Então, a afetividade, né? Nós temos aqui os três aspectos: a afetividade, a motricidade e a cognição. Para o Vallon, a afetividade, ela oferta funções que respaldam as emoções, sentimentos e paixões, certo? O ato motor é responsável pelo deslocamento do corpo no tempo e no espaço, pelas reações posturais e apoio para a expressão dos sentimentos e emoções. E as cognições sustentam as funções de aquisição e manutenção do conhecimento, envolvendo representações, memórias e planejamentos, certo? Então, tudo isso para dizer que nós temos que desenvolver o indivíduo de modo integral, por meio da afetividade, da motricidade e da cognição. Quais atividades nós podemos desenvolver esses três aspectos? E aí temos que os jogos são ótimas atividades pedagógicas para desenvolver todos esses três aspectos ao mesmo tempo. Por quê? Os jogos podem ser utilizados em qualquer faixa etária, por qualquer pessoa, por meio da brincadeira que ele deve acontecer, né? Então, deve ser uma atividade aí voluntária, prazerosa. Então, existem aí 4 formas de se jogar. Por exemplo, os jogos funcionais. Os jogos funcionais são jogos de movimentos simples, de exploração do corpo através dos órgãos dos sentidos, né? Então, pode ser o pega-pega, um pique-esconde, né? Qualquer jogo que trabalhe com os sentidos. Os jogos de ficção, então, é uma atividade lúdica e que vai enfatizar a imaginação, o faz de conta. Os jogos de aquisição, em que a criança se empenha para compreender, para conhecer, para imitar, fazer gestos, sons, contar histórias. E a fabricação, em que a criança vai criar, fazer trabalhos manuais, combinar, juntar, transformar objetos e, por meio dos jogos, portanto, é que o conteúdo ele vai sendo apreendido, as aquisições vão se desenvolvendo para que esse aluno possa então ter um desenvolvimento integral, tá? Portanto, o professor ele deve ter aí o seu papel de colaborador, de facilitador e não aquele professor que transmite conteúdos e que acha que o seu aluno deve ser passivo, Então, são concepções do processo de ensino-aprendizagem que nos faz refletir, porque leva em consideração o que muitas vezes uma escola tradicional, um método tradicional, não enfatiza, que é o desenvolvimento integral do aluno, considerando aí a afetividade, considerando a integralidade do indivíduo. Ok? Então, essa foi a contribuição da teoria da afetividade do Vallon na nossa segunda situação problema. Então, nesta interação, eu proponho para vocês um questionamento, Por que é importante conhecermos sobre a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel? Eu deixo aqui para vocês, então, pessoal, um minutinho para que vocês enviem suas contribuições a respeito da teoria da aprendizagem significativa do Ausubel. A gente já volta.
Ausubel traz é que o conteúdo, a aprendizagem, ela deve ter significado e sentido para o aluno. Por isso que deve-se trazer a ancoragem